Olá, essa é a 7ª edição do nosso podcast Ceará 2050, Juntos Pensando o Futuro. Hoje a gente vai bater um papo justamente sobre a evolução que aconteceu desde os diagnósticos que foram feitos pela equipe 2050 e quais os programas que evoluíram, o que o 2050 representa hoje em termos de políticas públicas estaduais, os avanços que foram conquistados durante esse período. E para conversar sobre isso, a gente está aqui com o Célio Fernando, economista com mestrado em Administração Financeira e Negócios Internacionais, atual secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Governo do Ceará. Bom dia, Célio. Você está bem? Bom dia, Demetrios. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo. E também... Olhando o futuro sempre fica bom. E com o Expedito Júnior, né, mestre em Engenharia Química, especialista em biocombustível e diretor de infraestrutura da ADESE. Pesquisador, doutorando do Departamento de Engenharia Química da UFC, tendo publicado mais de uma dezena de artigos científicos em periódicos internacionais, com mais de 60 coautores. O Expedito também participou ativamente desse processo de diagnóstico inicial, não foi isso, Expedito? Exatamente, fiz parte da equipe que coordenou esse processo de formulação do Ceará 2050. É uma honra estar aqui com o Célio, um amigo de longas datas, desde antes de governo. E me sinto lisonjeado até pelo convite, Demetrios. Bom dia. Bom dia. Olha, esse diagnóstico foi feito desde 2017. A gente estava conversando aqui antes. Teve como parâmetro também os governos, desde Tacheira e Sade, a preocupação que o Estado do Ceará, a gente já falou inclusive em outros programas aqui, o Ceará tem uma sorte muito grande de ter tido bons governos, né? Você pode discordar ideologicamente e tal, mas desde o Tacheira e Sade você tem uma sequência de bons governantes aqui no Estado do Ceará que permitiram um Estado saudável financeiramente, capaz de fazer seus próprios investimentos, organizar minimamente a máquina pública, né? E o Ceará 2050 apresentou alguns programas a serem implementados aqui a longo prazo, né? O projeto o planejamento estratégico de longo prazo, inclusive, está previsto em lei. Aí eu queria perguntar para o Célio, o que a gente já pode destacar como avanço a partir do que foi pensado? Olha, Demetrios, é importante, né? Não é nem lei, é constitucional. Foi feita essa emenda constitucional aprovada em 2022. Estávamos ali, acho que no dia 29 de março, né? Aprovando e sancionada pelo governador, à época, Camilo Santana, né? Então, acho que é muito importante, até porque tem um simbólico muito grande. Quem foi um grande visionário toda a vida dessa visão de planejamentos estratégicos, né, de longo prazo é o Eudoro Santana, o pai dele, com 87 anos, que eu sempre disse que era um grande plantador de tâmaras, né? Porque mesmo aos 87 anos ele se preocupa com essa visão de longo prazo, sabendo que os frutos e a sombra dessas tâmaras que ele semeia, né, ele não vai ver, mas ele tem um compromisso ético. Compromisso ético é aquele que faz alguma coisa pensando nas gerações futuras. Inclusive, ele capitaneou também o Fortaleza 2040. Isso. Tivemos juntos, né, Expedito, nesse outro momento, né? Eu tive a oportunidade naquela época de fazer o estudo de viabilidade econômica. Então, quer dizer, do próprio Fortaleza 2040, que é uma coisa interessante. Era uma tentativa da gente fazer o que seria uma PPA, né, de longo prazo. Então, pela primeira vez, a gente pegava e tentava ver qual seria o multiplicador de investimentos públicos, né, para que a gente pudesse atrair mais investimentos privados, quanto aquilo poderia aumentar de arrecadação a cada momento daquele, qual seria o crescimento do PIB de Fortaleza, para que a gente pudesse entender. Tinha lá qual seria o custeio e tudo isso tinha uma dinâmica, porque mesmo Fortaleza 2040 nós já falávamos dos problemas previdenciários, questão que foi tratada e trabalhada também em 2017, 2018. O Ceará teve a oportunidade de fazer a sua previdência complementar, tínhamos o regime próprio, o regime de complementar, fundando pela primeira vez uma capitalização dentro do regime complementar no Brasil, que é muito importante. Em 2018, a gente fez o equacionamento também para o futuro, fazendo um estudo até 2089, para ter uma ideia, técnicos atuários que hoje atendem, hoje o presidente lá da Previcon, o Robson Fontoura, que atendem
todo esse manancial. E tudo isso serviu também nos estudos do Ceará 2050. Ou seja, não é à toa que esse equilíbrio que você comentava dos últimos anos foi feito. Há uma discussão, obviamente, de tesouraria, que envolve um gerenciamento de arrecadação versus custeio. Mas o Ceará, por exemplo, durante os últimos anos, saiu de uma crise muito forte, que foi a crise de 2015-2016 do Brasil, 3,5% de queda e depois 3,8% de queda do PIB, e aí entrou numa trajetória fantástica de sendo o estado de relação investimento público, receita corrente líquida, em primeiro lugar no país, né, Expedito? Então, durante 7 anos seguidos isso é muito bom. Mas também por quê? Porque nós também tomamos e tivemos uma inovação muito importante aqui no Ceará, que foi não tratar a despesa de capital, que é investimento, como uma despesa que deveria ser, vamos dizer assim, protegida ou segura. Você deixou o investimento fluir na educação, na saúde, na segurança pública e na infraestrutura. Então, isso foi a grande diferença em relação ao Brasil. E o Ceará, com 2% do PIB, ficou em terceiro e quarto em volume de investimento, que é mais importante. Chegando a um determinado momento, ser segundo lugar, perdendo só para São Paulo. Então, essas pequenas coisas que ninguém vê a diferença foram pensadas. Elas não foram saindo de uma hora para outra de uma mesa de reunião ou de um mês só de discussão. Foram muitos. No diagnóstico, na Expedito, eu acho que foram mais de 40 doutores discutindo, ali capitaneados num diagnóstico muito importante de várias áreas, com o professor Jair do Amaral, um negócio fantástico, envolvendo toda a sociedade, e é importante. Porque a primeira coisa, talvez, de qualquer médico, qualquer um que tiver, é fazer um diagnóstico. Né, para você poder pensar uma estratégia. Inclusive no interior do estado, não é isso? Isso. Foi muito bem, quer dizer, entrou em tudo, né, Expedito, nesse campo. É muito importante a gente perceber que o mais, você comentou sobre os programas de projetos estratégicos do Ceará 2050, é muito importante perceber o seguinte, que por mais robusto, por mais complexo, por mais bem feito seja esse portfólio de programas estratégicos, você não muda a realidade de um estado com tanta lacuna, com tanta complexidade como o Ceará, simplesmente fazendo acontecer meia dúzia de programas, não é isso, né? O Ceará 2050 ele também teve a pretensão e tem a pretensão de contagiar as instituições e as pessoas, lideranças, para se inspirarem nas grandes diretrizes, nos grandes objetivos do Ceará 2050, para que na sua prerrogativa, na sua instituição, na sua casa, na sua universidade, na sua empresa, no seu bairro, possa realizar ações, possa se inspirar em novas ações alinhadas com aquilo que está apregoado pelo Ceará 2050. Então, é difícil a gente, de uma maneira pragmática, de uma maneira sistemática, dizer o seguinte, como está o andamento do Ceará 2050, né? Ele tem contagiado, né? Veja que em 2017, quando nós começamos esse trabalho, se questionava muito um horizonte tão longo, né? Será que vale a pena pensar isso? É eficaz? Tem alguma efetividade pensar um horizonte tão longo? E hoje em dia, quando você olha em política pública, quando você olha para qualquer setor, qualquer área do conhecimento, está todo mundo falando em 2050, né? Nesse horizonte 2050. Isso já isso já demonstra, de alguma forma, uma pequena contribuição já. Que o Ceará 2050, no Ceará, inclusive. O Ceará 2050 mostrando que é importante planejar e tamanho um horizonte de longo prazo. Né? E Expedito, você colocou muito claramente as questões estruturais. A gente fala de um semiárido de 92%. Para você poder alterar isso aí, é necessário uma inovação tecnológica e ciência. Para você tornar verdes áreas que são até pré-desertificadas hoje, é difícil. Então, até a compreensão disso, por exemplo, e de repente a gente no bioma da Caatinga, quer dizer, de uma vegetação rasteira, e com todas essas questões naturais, como é que você transforma uma sociedade como essa? Além dos hiatos que ele colocou, das vulnerabilidades que são de muitos anos, por conta de um recurso natural escasso, por falta de tecnologia, que nunca teve uma dimensão para a gente poder ter uma transformação realmente estrutural. Na hora que você fala de médio e longo prazo, você pensa em mudanças estruturais. Um plano de governo
é só para 4 anos. E um plano de governo, mesmo que adaptado ao longo de cada PPA que se faça anualmente numa revisão, ele ainda é pobre para você alterar questões estruturais de um Estado como o nosso. Você precisa de mais prazos e etc. Me lembro no 2040 que a gente falava assim, e o saneamento da cidade de Fortaleza, em quanto tempo a gente faz para poder ter todo o esgotamento? 30 anos. E para a gente colocar manta asfáltica, 40 anos. Então não é um plano de governo, um programa de um prefeito ou outro que vai pegar e alterar as questões estruturais de 100 mil habitações precárias numa cidade como Fortaleza. Se você não tiver esse esperançar, como disse muito bem o Expedito, ou esse sonhar e contaminar, como ele colocou, comunidades, a gente pode alterar essa realidade. Nós temos que ter uma paciência e nós temos que pegar e fazer um desenho e tentar fazer essa inserção estrutural ao longo do tempo. O plano de governo, ele tem que olhar para essa inspiração, como disse bem o Expedito, de futuro e trabalhar. Isso o setor público. E o setor privado se direciona olhando para onde também está indo o setor público. Quais são os investimentos? Quais são as vocações? Para que lado as coisas estão indo? Quais são as vantagens competitivas até globais? É o caso das energias renováveis. As energias renováveis é uma discussão de agora? Não. Isso é uma discussão que está lá atrás, diagnosticada. Falar da economia do mar. A economia do mar está discutida há mais de 10 anos. Não é à toa que o Ceará hoje tem símbolo, referência no Brasil, todo o seu planejamento espacial marinho. Tá certo? Isso não saiu do nada discutir economia azul. Não saiu do nada a gente pegar e chegar no hidrogênio. Ora, discussão de hidrocarbonetos aqui na Expedito. Se diga o pai do Expedito Parente. A gente está falando disso há muitos anos, biocombustível. Eu acho que é do final dos anos 90 para o início do milênio. O Ceará tem esse manancial de conhecimento que, de repente, se deposita para um debate estrutural. E o futuro está aí. Se a gente está falando de energia, vocações de outras indústrias. Então, nós vamos falar de coisas assim que possam ter essas vantagens comparativas que poderíamos ter de recursos naturais, que, com inovação da tecnologia e ciência, viram vantagens competitivas, inclusive globais. Agora, Isso é uma mudança e forte, né, Expedito? Então, é por isso planejar, ter planejamento de Estado, ter um plano de Estado, onde a sociedade civil, e aí no caso, hoje, o governo traz a Universidade Federal como liderança das academias, porque as academias têm que estar lá estudando e buscando conhecimento, olhando para esse futuro. O futuro do Ceará depende da ciência, o futuro do Brasil depende, o futuro do mundo depende da ciência. É nesse momento que a gente começa a discutir a Agenda 2030, Nações Unidas. O 2050 fala de Race to Zero, fala o quê? De emissões, descarbonização, nós temos que discutir. O 2050 fala dos impactos na pré-desertificação. Nós somos mais impactados do que emitimos gases do efeito estufa. O Ceará 2050 fala dos mares. Nós já estamos discutindo aí esse outro território marítimo, né, o maretório. Então, esse futuro, ele existe. E ele está aí colocado e debatido diuturnamente no Ceará. Isso é muito bom. Quando chega alguém para discutir uma política pública, as coisas não caem do céu. Foram debates, discussões que têm sido aprofundadas em todas as instituições do Estado do Ceará. E aí a universidade ela tem trazido tudo isso, discutindo mensalmente com diversos atores. É uma federação das indústrias, é uma federação do agro, é uma federação do comércio e tudo, discutindo com todas as instituições, porque o 2050 se apropria daquilo que está sendo pensado pela sociedade para transformar essa mesma sociedade, através do diálogo. Não é uma coisa não republicana, não é uma coisa não democrática, é com a participação da sociedade o tempo todo. É indo às favelas, não é isso? Discutindo com a Central Única dos trabalhadores, das favelas aqui no negócio, querendo ouvir, discutir o que cada um está pensando dentro da sua realidade, fazendo uma adaptação. Antes, Me perdoe assim a extensão, mas é muito bom a gente pensar por que planejar esse futuro e não ficar na ignorância pragmática, decidir sim ou não, e de repente eu não tenho diagnóstico, não sei para que lado vou, e não conecto esse curto prazo que eu tomo uma decisão com o meu médio e longo prazo. Isso é ignorância pragmática. Entrevista com o Célio é um desafio, viu? Estou vendo aqui que é para parar o homem. Para nada. A gente estava falando aqui no começo pensar no futuro é bom. Começo do programa que o Ceará 2050 não é uma coisa restrita ao Ceará, que o mundo está pensando em 2050, como você acabou de dizer.
E você citou também a história do hidrogênio verde. Expedito, fala um pouquinho do hidrogênio verde, porque já tem vários protocolos assinados com empresas, né? Promessa de investimento aqui para 2030 na ordem de quase 18 bilhões de dólares, geração de cerca de 80 mil empregos aqui para o estado do Ceará. No que isso de fato está avançando? Porque a gente está vendo notícias aqui de outros estados que estão também avançando nessa história. Aqui nosso vizinho Piauí, tá certo? Também já conseguiu avançar nessa questão do hidrogênio verde. O Ceará está na frente ou perdeu o protagonismo? Como é que está a nossa situação hoje? Eu vou contar uma historinha aqui, real, que corrobora essa discussão nossa da importância do planejamento de longo prazo através do hidrogênio, certo? É uma rápida explicação técnica para não deixar o espectador enfadonho, mas quando você produz hidrogênio, né, o hidrogênio verde ele é produzido a partir da eletrólise da água, né? Você aplica eletricidade na água, a água H2O, ela se quebra em H2, que é o hidrogênio, e O2, que é o oxigênio, né? A energia que você gasta, a energia elétrica que você gasta para produzir esse hidrogênio, ela é maior do que a energia contida na molécula de hidrogênio. Então, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando nós conversávamos sobre biocombustível, o hidrogênio verde era ridicularizado. Ele era descartado de origem. Ou seja, não se falava em hidrogênio verde porque era proibitivo pensar em produzir um combustível que eu preciso de mais energia para produzi-lo do que a energia que ele contém para depois gerar. Só que aconteceram dois disparadores estratégicos que mudou toda essa realidade. E hoje todo mundo fala em hidrogênio, né? Ou seja, aquela visão imediatista há 25 anos atrás simplesmente descartava o hidrogênio verde. E hoje todo mundo fala em hidrogênio. O que aconteceu? Há 25 anos atrás não havia energia solar, né, na matriz elétrica mundial. Tinha alguns projetos experimentais. Eólica veio até antes, né? Mas veio o advento da energia eólica e solar, né, de 25 anos para cá. 25 anos para cá. E o que isso significou? Não deixa de fazer sentido essa lógica de que eu não posso produzir um combustível se eu gasto mais energia para produzi-lo. Não, porque o sol vai estar incidindo na Terra, o vento vai estar ventando, independente de você estar captando. Então, é uma questão de eu capturar ou não aquela energia. E houve um segundo disparador. É que essa energia ficou a energia mais barata do mundo, né? Então isso gerou uma corrida para produzir hidrogênio, não só por uma questão de descarbonização, mas por uma expectativa de que será a forma de energia mais barata no futuro, né? Mais barata do que a vigente, a do petróleo. Então, acho que a sua pergunta ela vem bem a calhar com a discussão anterior, porque se você olhar o processo de motivação, de inspiração e de construção das políticas de hidrogênio no mundo inteiro, e não é só o Brasil, não é só o Ceará, hoje tem mais de 25 países que formalmente estabeleceram estratégias de desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde no mundo, né? Esse número vem crescendo, em razão desses dois disparadores, né? O hidrogênio passou a ser, hoje, neste instante, ele ainda é mais caro do que o petróleo. Mas da mesma forma como a energia eólica e solar hoje se tornou, antes era mais cara, e hoje se tornou a forma de energia elétrica mais barata que existe, especialmente nos países, como o caso do Nordeste do Brasil, que tem potencial para isso, o hidrogênio será também uma forma mais barata de energia e, consequentemente, isso trará uma vantagem enorme para a economia, porque uma vez que a energia é o insumo básico para a economia, né? E aí, no caso do Ceará, tem uma vantagem extra. É que, como nós temos condições muito atípicas, né, o Ceará ele reúne condições improváveis, que você não vê isso em outro lugar do mundo, que nos faz ter o potencial de produzir o hidrogênio mais barato do mundo. E o hidrogênio é um insumo muito versátil, né? A partir do hidrogênio você pode produzir praticamente qualquer produto que está aqui nessa sala. Então o hidrogênio, ele, além de ser, mais uma vez, uma fonte de energia limpa e barata e abundante, ele poderá ser um vetor de industrialização do Ceará, num patamar que jamais se viu. Se você olhar hoje a estrutura industrial do Ceará, o Ceará não é um estado industrializado, né, comparado com os países e estados industrializados. Essa realidade pode mudar, né? E isso também está previsto no Ceará 2050. A gente pode pensar num Ceará industrializado, numa condição que jamais se viu antes.
Isso significa mais emprego, mais renda, uma economia com maior produtividade, que esse é um diagnóstico também do Ceará 2050, que o valor adicionado ao PIB por trabalhador do Ceará é muito baixo, metade do Brasil. Isso significa que um cearense médio gera metade da riqueza que um brasileiro médio gera por ano. Isso explica um bocado de coisa. Se a gente gera menos riqueza, a gente combate com mais dificuldade a pobreza. A gente muda essa realidade através de atividade econômica com maior valor adicionado ao PIB por trabalhador, né? A gente vai ter uma condição melhor de combater a pobreza. Então veja as conexões, né, dessa visão transversal, complexa, né, entre o hidrogênio verde e o combate à pobreza. Né? Mas assim, a minha preocupação hoje é o Ceará, de fato, está liderando, assumir um papel protagonismo, né, nessa questão do hidrogênio verde, ou porque condições assim de bons ventos e sol, outros estados aqui do Nordeste também têm. Demetrio, eu acho que é o seguinte, a gente tem aquela, de novo, como a gente está falando do médio e longo prazo e olhando em horizontes maiores, as coisas têm uma profundidade e complexidade, como disse o Expedito. Tá? Então, por exemplo, liderar o quê? Eu acho que a gente já construiu o que seria o quê? Nós encontramos mais uma vocação numa nova reindustrialização do país, inclusive, né? Mas isso baseado em quê? Baseado no mundo. O mundo está buscando, por conta dos gases do efeito estufa, há uma questão de mudanças climáticas, é uma questão ambiental. O hidrogênio ele é consequência de uma estratégia que se discute no mundo inteiro. Como eu pegar e reduzir a questão dos gases do efeito estufa que vem aí dos combustíveis fósseis. Tá? Esse é um debate. A partir daí, no momento que você fala do verde, então você está tentando encontrar esse caminho. Mas isso aí também tem questões geopolíticas. E aí a gente coloca, quando você vê aquela guerra lá da Rússia versus Ucrânia, aquilo é o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que são dois gasodutos, um que passava pelo meio da Ucrânia e outro que contornava a Ucrânia. O que passava no meio da Ucrânia foi interrompido para fornecer gás para a Europa. Olha que história. Então, quer dizer, há um problema geopolítico e geoeconômico no mesmo instante. E depois, aquele outro que contornava a própria Ucrânia começou a ter dificuldades com o próprio Estados Unidos, porque quem estava fornecendo gás para a Europa era os Estados Unidos. Qual é o problema? É que no inverno tem a calefação e eu preciso de gás. Olha, um ponto. Aí você vê um outro conflito, você vê lá Israel, Hamas, alguma coisa nesse dia. Aquilo é o Oriente Médio, sempre num debate sobre o óleo e gás. E aí o que é que você acontece? De novo você tem o quê? Precificações do preço do petróleo. Essa é a grande discussão da transição energética justa que se discute no mundo inteiro. O hidrogênio verde é um foco. Ele, segundo Irena, e aí ele vai pertencer ao que na matriz? Ele pode ir de 7% até 30% da matriz no futuro, em 2050. Mas há uma tendência também da biomassa ser maior do que o próprio hidrogênio e as energias renováveis, como disse o Expedito, que estão desde 2017, 2018 já discutidas no Ceará 2005, eólico fotovoltaico, hoje o Ceará é exportador. Então, vamos lá, o que nós estamos discutindo aqui? O Nordeste todo competir. Irrelevante. Tá certo? Por quê? Porque o que é importante é que nós temos um porto do P100 e que a gente possa fazer a produção, que a gente possa usar as vocações e tudo. E a competição, ótimo. O Brasil é pobre. O Brasil precisa. O Nordeste, de uma certa forma, não tem. Se todos puderem compartilhar, isso é ético. Não tem problema nenhum. Se todo mundo puder participar da estratégia climática global, isso é ético. O que a gente talvez tenha uma falta, mesmo com lógicas de consórcio Nordeste, são lideranças que possam discutir cooperação. Para que a gente não faça 2, 3 potes, onde um seja mais competitivo que o outro, e você faça o investimento público na hora que você tem um tamanho de extrema pobreza como tem o Nordeste, ou o próprio Ceará, com 10% aí, da sua população. A falta de cooperação é que é o problema. A competição não é. E a falta de cooperação por quê? Porque eu daria maior escalabilidade. Então, quando o Expedito fala, como era proibitivo, o Schwarzenegger, no início dos anos 2000, botou hidrogênio lá na Califórnia. Tinha carros de hidrogênio. Lá foi a Suprema Corte que vetou os carros de hidrogênio. Por quê? Porque tinha uma indústria que estava se derrubando, que era de Detroit. E aí, o que aconteceu? Parou. Mas não foi falta de tecnologia nem nada. Naquele momento, como está fazendo os Estados Unidos hoje, se cria-se um subsídio. Se aumenta a dívida pública, se cria subsídio.
não é isso? Os $3, né? A questão da tonelada e tudo, e etc. E a gente discutir tudo isso. Então, há esse debate que é muito mais profundo. Mas se você quiser buscar o hidrogênio mesmo, você vai ver em Júlio Verne, 1874, na Ilha Misteriosa, a discussão da mudança do carvão para a água. Onde ele pega e diz o seguinte, no futuro, tá certo? Isso na Ilha Misteriosa, Júlio Verne, que era aquele homem da grande ficção, né? E que na ficção ele dizia o seguinte, sabe como é que vai ser? A gente mudar do carvão para a água, esse era o debate, era fazendo uma quebra de molécula. Nós vamos passar o hidrogênio e o oxigênio, vamos fazer uma quebra. Por conta, como que a gente vai fazer? Por eletricidade. Não se discutiu, verde. Mas, recentemente, nós temos Estocolmo 72, onde você começa a discutir a questão climática. Já haveria um problema secular de aumento da temperatura. Tivemos agora Estocolmo mais 50 em 2022, já discutindo de novo. Então, quando a gente está falando de hidrogênio aqui, hidrogênio é uma consequência. Quando fala da nova industrialização, só a GIZ, quando fez o estudo aqui, sobre as questões da cadeia produtiva do hidrogênio, e aí é bom falar sobre isso, cadeia produtiva do hidrogênio, é bom porque nós estamos aqui com um químico de primeira ordem, Expedito. Não é só a energia que nós estamos discutindo. Quando se falou isso, a cadeia, foram enumerados 200 quinais. Eu não faço a coisa, eu preciso de um tubo, metal mecânico, onde eu não posso ter nanofissura, porque senão eu tenho mais efeito no gás do efeito estufa. E eu tenho hoje no Ceará, olha que coisa bacana, biometano, que é um blend, é uma mistura com o nosso gás fóssil, de 15%. Na pandemia chegamos a 55%. Através do quê? Do lixão lá de Calcaia, de resíduos sólidos. Opa, quer dizer que é isso? É isso, biogás, né? Expedito. Que coisa bacana. Como é que é lá no Reino Unido? 10%. Na Suécia, 12%, o blend. O nosso médio, 15%. Ou seja, isso é ciência. E nós vamos ter que misturar o que é aquele hidrogênio. Vem lá. Não, mas é química. Por que química? Não, porque o hidrogênio mais nitrogênio dá uma coisa chamada amônia. E por que verde? Porque vem de fontes renováveis. E o Brasil? O Brasil importa 20 bilhões de dólares ano de fertilizantes. Sabe o que é o Brasil na competição global? O celeiro do mundo. O mundo está passando fome, gente. Não é só o Brasil. Agora que parou-se o PAC, Plano de Crescimento do Brasil, e nós estávamos sem a Transnordestina. Foi fechado esse ano, 2023, o quê? A Transnordestina, 6 bilhões de investimentos. E o que a gente precisa por isso? Se a gente começa a trabalhar essa química, né? E aí, Santa Quitéria, não é a questão só do urânio, o fosfato. Fosfato mais amônia, nós temos o quê? O melhor fertilizante. Para o quê? O celeiro do mundo. A cadeia de hidrogênio é muito maior do que a gente... Nós podemos pensar em algas vermelhas para poder fazer, não é só o potássio, onde nós somos ricos no nosso letal de algas. A química, ela vai comandando, o metal mecânico vai. E o que mais? Transformação digital. Você não tem um site de eólica e fotovoltaica que não use fibramento óptico. Sabe o que o Ceará tem? Um cinturão digital. Hinterland, que a gente chama, no interior. Isso serve para quê? Para dar competitividade a sites disso. Somos hoje o maior? Não. Mas nós teremos que ter políticas, obviamente, que vão avançar para cada vez mais a gente ter parques eólicos e solares nesse sentido, porque nós temos o quê? O que é melhor. Gestão se faz por fibramento óptico. Você vai encontrar nos escritórios aqui, ninguém fica lá olhando a placa voltaica, não. E a energia offshore? Por incrível que pareça, o nosso saliente é ótimo de eficiência mundial. Para quê? Para a gente ter ventos elíseos aqui no nosso negócio. Olha quanta coisa que vem. E aí vem investimento do porto, Demétrio. Vem investimento do porto para aumentar um pier, para a gente poder depois ter plataformas offshore. E nós vamos precisar de quê? De PLC, Powerline Cables. Para quê? Para transmitir a energia e fazer comunicação de dados. Nós vamos chegar a um ponto de ter até um cinturão digital, talvez, até no nosso oceano, aqui no nosso maretório. Olha o que é pensar o futuro. Parece sonho, mas essa é uma realidade. Nós já temos 22 pedidos de licenciamento, 58,1 gigas. Isso é o que o Ceará 2050 aponta. Um futuro.
Isso não vem de uma instituição de nada, são de debates e etc, etc, que são globais e que, de repente, o Ceará, com a sua inteligência, é pelo ITA, é por isso, são pessoas e tal, é uma universidade forte, como uma universidade federal, que tem 7 em pós-graduação nessa linha de física e tudo. É conhecimento, é tudo isso fazendo essa ponta. O hidrogênio é a ponta do iceberg. A cadeia produtiva do hidrogênio é muito maior. A transição energética não vai acontecer a gente sair de posto de gasolina para posto eletroposto de uma hora para outra. É transição. Ninguém vai acabar com o que existe. Você vai fazer uma transição. E do mesmo jeito que você precisa da transição energética, você precisa da transformação digital. Do mesmo jeito que você está na década dos oceanos, você tem que olhar para a economia do mar para ver também os recursos naturais daquilo que está na nossa frente. Que não é o bioma da Caatinga, que não é isso. Que a gente tem que preservar, conservar e etc. Mas é isso 2050. Tá bom, Demetrio? Fica assim bastante, hein? Excelente, excelente. É isso, né, Expedito, que a gente está tentando colocar. Às vezes fica chato. Pô, fala muito. Não tem jeito. É muita coisa, gente. E a gente tem que trazer isso para uma realidade que é difícil. E a gente não pode ser obtuso, não pode botar antolhos. Para quem sabe que é um jumento, botar numa trilha e pronto. A abertura é muito maior. Deixa eu contar uma historinha. Tá bom? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Juntos pensando no futuro. Lembrando, exatamente. Esse é o episódio número 7 do Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro, aqui com o Expedito Paranhos Júnior e com o Sérgio Fernando, tá? Discutindo justamente esses avanços que foram proporcionados a partir da discussão, da elaboração, do diagnóstico que foi feito pela equipe da plataforma Ceará 2050 e as propostas que foram discutidas com a sociedade, com a sociedade trazendo academia, também, né? A liderança da universidade, tem que dizer assim, não é um grupo lá fechado, aquele grupo ele tem o que a gente chama de uma governança dentro de auscultar, de trazer o que se produz em cada área, em cada instituição. Ele tem que botar isso para dentro. Opa, tem alguém que está pensando diferente. É o professor N fazendo quitosana para ser membrana de eletrolisador. Quitosana é aquela casca do camarão. Opa, que bacana. É a professora Manualisa falando de biomassa do bagaço de caju. Opa, isso vira tudo 2050. A ciência é produzida aqui. Hoje, nós fazemos diáspora do conhecimento no Ceará. Nós fomos convidados no ano de 2022 pelo Science, Technology and Innovation da UNCTAD, para falar para os países desenvolvidos. Nós não estamos importando conhecimento. O Ceará está exportando conhecimento. O Nordeste está se apropriando disso como o mundo. Então, às vezes, a gente pega e escuta, e aí? Não, a turma está perguntando. Está enganado. É engraçado. É arrogância? Não. E como é que a gente tangibiliza isso? Nós não temos capital. E nós temos que buscar o capital para poder tornar essas vantagens competitivas globais do ponto de vista pragmático. Agora, a gente não pode ser obtuso. Agora, o Expedito ia fazer uma intervenção. Não, eu queria contar mais uma história que ilustra bem na temática aqui do offshore, que ilustra bem, mais uma vez, a importância do Ceará 2050, e não só isso, a importância do planejamento de longo prazo e a importância da construção coletiva, né? Vou dar aqui um exemplo aqui. Lá em 2017, nós nos reunimos com empresários do setor eólico, com especialistas, acadêmicos, e percebemos que aprendemos ali com essa discussão, que cada vez mais os aerogeradores estavam crescendo de comprimento, as pás estão crescendo de comprimento para poder captar mais vento, né? E numa mesma torre você ter maior capacidade instalada, né? de geração. E o que ia acontecer? Naquela discussão, né, mais uma vez, quando a gente abre a cabeça para o longo prazo, naquela discussão percebeu-se o quê? Que vai chegar um momento em que a tecnologia vai permitir você construir pares e aerogeradores gigantes, mas que a logística de transporte desses pás para o interior não seria mais possível, porque as estradas não tinham raio de curvatura que permitisse aquilo. Já acontece, né? Isso, né? Isso para dar números. Isso naquela época os números eram mais acanhados, hoje já estão nesses números. Hoje você não consegue construir parques eólicos onshore, ou seja, no continente, com um aerogerador acima de 6 mega. Cada torre daquela com 6 mega de geração. Só que a tecnologia já permite você construir aerogeradores de 21 mega. Mais de 3 vezes, quase 4 vezes esse tamanho disso. Onde é que eu consigo instalar isso? No mar. Não tem outro lugar. Certo? Então, aquela discussão imediatista de que o Brasil tem muita terra.
Estão querendo fazer isso no mar? Para que isso? Só quem faz isso é onde não tem terra, lá na Noruega, no Reino Unido. Né? Aí, São os aspectos da logística. Então, quando você discute de forma participativa, numa visão de longo prazo, você começa a perceber as oportunidades que devem ser preparadas desde já. Porque uma rodovia preparada para o peso e para a curvatura. Senão a pá não vira. E perceber até que talvez não seja nem rodovia, será o quê? Marítimo. Ir para o mar. Não, e do interior vir por trem. Outra coisa, né? Então, só é possível você ter esse tipo de percepção. Não há outra forma de ter essa percepção se não for através de uma construção coletiva com especialistas. Estudando. E alguém com a visão que consiga traduzir esses aprendizados, né, em oportunidades estratégicas de longo prazo. E, mais uma vez, nessa perspectiva de longo prazo. Isso. Não dava para pensar em 2017 no potencial da energia eólica offshore se o horizonte de discussão fosse 3, 4 anos. Né? Só complementando a sua pergunta anterior sobre o Ceará, o Ceará tem 30 mil memorandos, por que isso não sai do papel? Pessoal, a gente colocar de pé uma indústria nova, isso tem que ser um trabalho par e passo de regulação, de investimento, de tecnologia, de infraestrutura. Qualificação da mão de obra. Mão de obra. É um negócio par e passo que vai até isso acontecer. Isso não acontece com menos de 10 anos. Agora, 10 anos a partir do dia que se começar. Se a gente demorar 2 anos para começar, então já não é mais 10, é 12. Né? Então o Ceará, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ceará está liderando esse processo. Agora, no Ceará 2050, quando a gente cenarizou as oportunidades para pensar o que seria 2050, um cenário pessimista é o Ceará crescer sozinho. O cenário otimista é o Ceará crescer, o Piauí crescer, o Rio Grande do Norte crescer, o mundo crescer. Aí nós crescemos juntos. E aí a gente cresce junto. Assim, você antecipou uma pergunta que eu tinha preparado aqui. A gente tem aqui o Ceará Azul, né, um território 67% maior do que a área terrestre. A gente acompanhou recentemente essa polêmica que está se dando a partir da instalação da Dessal ali na Praia do Futuro. Ótimo. Como é que a gente vai equacionar esse problema? São vários investimentos diferentes no mar, né? Você citou agora a energia eólica. Como é que a gente vai equacionar esse problema, né? Juntar áreas esportivas, áreas de lazer, áreas de produção energética. Como é que a gente vai equacionar isso? Isso é institucional mesmo. Colocou a teoria moderna do desenvolvimento econômico, ela fala de capital financeiro, óbvio, eu preciso de dinheiro para fazer orçamento de capital, eu preciso de capital tecnológico, eu preciso de capital humano e preciso de capital institucional. Vamos aqui. A nossa Amazônia Azul não tinha um planejamento espacial marinho. O que é isso? É o ordenamento do uso dos recursos e observando a preservação e a conservação. Olha que coisa bacana. Nós começamos a discutir isso nesse longo prazo, tanto no Fortaleza 2040 como no Ceará 2050. Lá no Fortaleza 2040, a gente fez os primeiros trabalhos de integração para discutir o que era um hipercluster da economia do mar. Antes se falava economia do mar era pesca. Não, mas tem o quê? Turismo náutico. Tem cabos transoceânicos. Tem portos, tem kitesurf, tem transporte pesca artesanal e pesca industrial, tem o atum, tem isso, tem aquilo. Os cabos tem muita coisa. Eu tenho também navegação de cabotagem. Então, esse ordenamento, colocando aqui, no dia 10 de dezembro de 2021, foi criada uma comissão especial no Ceará para planejamento espacial marinho. Tempo em que o Brasil, através do BNDES, estava começando o planejamento espacial marinho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Primeiro exercício. Na COP28 agora, foi colocado o Sudeste e o Nordeste para fazer o planejamento espacial marinho. Na verdade, o Brasil, como disse bem o Expedito, todos temos que crescer. Nós tínhamos a Amazônia Azul, tínhamos o pré-sal, mas nós não discutimos o ordenamento e o uso ordenado desse nosso maretório, né, que é o território marítimo. Brasil. O que significa isso? A gente tem que ordenar. Dessalinizadora. Há um conflito, sim, claro. Mas isso é ciência. A gente tem que ter um parecer. A gente tem que pegar e discutir quem é que diz que é contra ou a favor e quais são os problemas. É lógico que um cabo transoceânico de fibramento óptico, ele tem uma corrente e ele tem mobilidade. Ele vai de 5 a 15 metros de mobilidade. Isso é um problema. Se eu romper um negócio desse, posso quebrar uma internet, uma comunicação do Brasil com continentes. Nós somos o segundo em trocamento mundial. São 18 cabos.
Já são 14 data centers. É muito mais do que a gente imagina. Quando a gente falava lá no 2040, a gente estava falando ainda de 6, 8 cabos e a gente ainda tinha o quê? 2 ou 3 data centers. Olha o que foi 10 anos no Ceará e ninguém observou como isso alterou uma realidade estratégica, e vou te contar mais, estratégica global pelo Atlântico. Quer dizer que o Ceará está nisso? Está. Agora vamos para o dessal. Dessalinisadora é fundamental e crítica. Ela é caríssima, ter uma. Para o futuro ou não, estudos de localização. Se isso foi feito, não foi feito. Nós não tínhamos planejamento espacial marinho. Ah, mas isso não interfere. Agora custa caro, de 40 para 200 milhões para poder fazer. Isso tem que ser discutido amplamente, tem que ser aprofundado. A Anatel não concorda, o pessoal já aprovou estudos, o governo já pegou e rodou, dá para rodar. Eu acho que tem tecnologia para tudo. Acho que a gente pode conviver sem nenhum problema com essas coisas. Mas eu não sou especialista nisso. Agora, eu tenho que pegar e reclamar, porque se as pessoas senão não vão observar. Não, isso não tem problema. Claro que tem. Eu tenho que fazer um bom mapa de ordenamento, eu tenho que botar tecnologia, eu tenho que proteger os cabos transoceânicos e eu tenho que fazer o dessal. Mas isso é, de novo, tecnologia. Custa mais caro eu deslocar ou eu fazer todas as proteções para não interferir em nada? Isso é uma discussão que não é técnica. E ela tem que ter pareceres de universidades não só locais, também até em convênio com outras mundiais. Mas o da dessalinisadora, qual a importância disso? Estamos falando de novo da nossa segurança hídrica. Mas na hora que a gente avança também nessas membranas de dessalinização, nós estamos falando do nosso interior. Sabe por quê? Porque a nossa água é altamente salinizada quando a gente vai. Por isso, semiárido. A lógica, à medida que a gente avança nessa ciência aqui, isso aqui vai nos servir para o nosso interior também. Já pensou todo mundo, já na escalabilidade, podendo ter naquelas agriculturas familiares membranas altamente customizadas? Então, isso é o pensamento transversal. Não é só um dessal lá do mar para cá e na segurança. É toda a ciência. Sabe por quê? Quem inventou isso? Não foi nada. É um texto ótimo, acho que era do Theodore Levitt, que falava da visão compartilhada do John Kennedy. Você acha que quando o homem foi à Lua, lá, os Estados Unidos, naquela briga da Guerra Fria, alguém saberia que viriam os microcomputadores? E a gente sairia de lógicas de válvula, transistor para microchips e etc. Quando você tem essa visão do sonho, a visão compartilhada do sonho, e você traz tudo isso, há uma alteração de mudança de época, gente. Então não é só uma coisa da CAGES com o transoceânico, é todo um comportamento que vem, inclusive, para o nosso interior, para o nosso semiárido, que a gente vai estar trabalhando o bioma. Agora mesmo está se discutindo no consórcio o fundo Caatinga. Antigamente só discutia o fundo da Amazônia. Caatinga tem a maior biodiversidade por metro quadrado no mundo em termos de bioma. É um bioma nosso. Inclusive, eu sinto. Olha quanta coisa que tem para a gente ter, que mostra a resiliência, mas mostra assim um comportamento um pouquinho. Não é muita coisa, não, uma visão só de um metrozinho a mais. Para poder entender que se a gente só altera um estado, uma realidade como o Ceará, para essa questão da pobreza, quando a gente falou. Lá, está lá no 2050, 2018, lá, a renda do sol. O governador agora fez uma lei renda do sol. E a gente tem condições de fazer tudo isso ainda? Talvez não. Mas a gente já tem o pensamento, já sabe que tem que botar uma placa fotovoltaica para poder fazer inclusão socioprodutiva desse período, não assistencialismo, botar o jovem para aprender tudo isso. Tem lá o programa, teve o Ser Jovem, agora o HTEC, que pegar e reúne todo mundo para poder aprender esse negócio de energia. Tudo isso são coisas que foram discutidas de forma aprofundada, para poder você ter uma coisa mais conclusiva. Mas também não é de uma hora para outra, como disse o Expedito. Estou mostrando que o tempo todo nós não devemos ter preguiça de pensar. E nós não devemos pegar, e quando você falar de um assunto que só é ele, tem alguma coisa errada. Porque nós falamos de hipercluster, nós falamos de interconexões e interdependência, nós falamos hoje de pensamento completo, nós falamos de visão sistêmica. E aí, é para poder resolver. Se você pegar uma pessoa lá do interior, ela vai falar desse jeito com você e você não vai entender. Ignorantes somos nós que não compreendemos a sabedoria popular. Você falou uma coisa interessante. Que eles entendem a complexidade. Não, com certeza. Assim, eu ia comentar justamente que nessa discussão específica sobre a instalação do dessal, virou muito mais uma questão política do que uma questão técnica. Parece que existe uma disputa, né, de versões, em vez das pessoas discutirem a partir, né, de argumentos precisamos do entrocamento.
Precisamos do fibramento óptico e precisamos do dessal, Demetrio. Está fechado o que você diz. Se estudo tecnicamente. Quem debate isso aí? Você colocou outra questão. Pensamento de futuro. Nós vamos ter vários problemas de secas pesadas. O ano que vem está se apontando para isso. Isso é um ano só. O nosso problema não é um ano. De novo, nós estamos falando de um projeto de Estado. Nós temos que pensar o El Niño do ano que vem, mas nós temos que pensar os vários El Niños que vão ocorrer nos próximos 20, 30 anos. Para ver quais serão as seguranças. E aqui o Ceará, outro exercício. Não foi só a questão fiscal, não. Questão da Secretaria de Recursos Hídricos, um trabalho muito bonito de integração de bacias e problemas que foram resolvidos por conta da escassez. Pronto. Então, tudo isso tem que ser pensado o tempo todo. Nós temos incerteza. Nós vamos pensar, talvez, em tsunami. Talvez. Que ainda tem um problema lá nas Ilhas Canárias. Mas nós temos que estar preparados com boias e tudo para plano de contingência, porque a natureza é incerta. E o homem tem que viver todo dia, comer, dormir, tudo, etc. E a gente tem. O clima é importante, a comida é importante, tudo. E eu tenho que ter alguém pensando nisso o tempo todo, para poder dar sobrevivência humana. Esse é o debate da ONU, esse é o debate da COP, esse é o debate do Ceará, é o Ceará ligado à ODS, é o Ceará ligado ao Net Zero, é o Ceará ligado ao Pacto Global, dentro de uma visão de médio e longo prazo. Não é ser obtuso. Você antecipou novamente uma pergunta que eu ia fazer. Expedito, eu queria que você comentasse. Eu estava, inclusive, com você lá na Assembleia quando o Renda do Sol foi aprovado. Ele já foi sancionado pelo governador, inclusive tem previsão orçamentária para 2024. Fala um pouquinho do Renda do Sol. Como é que surgiu essa ideia dentro do 2050? No que isso vai representar um avanço, principalmente para as comunidades do interior do estado? O Renda do Sol, ele foi um projeto que hoje está com esse nome, Renda do Sol, né? Ele foi bastante discutido ao longo da formulação do Ceará 2050. Até queria aqui fazer uma menção ao Adão Linhares, que foi um dos protagonistas dessa discussão, hoje secretário executivo de energia lá na CEINFRA, e justamente ao perceber que, engraçado que nessa época não se falava ainda, não se sabia de todo esse potencial do hidrogênio verde. O hidrogênio verde só veio a corroborar esse projeto, né? E a facilitar esse projeto. E basicamente significa o quê? A gente permitir com que famílias em situação de pobreza, né, que estão lá estatisticamente abaixo da linha de pobreza, possam ter renda através de uma atividade econômica que seria a geração de energia. Né? Prática, como é que é isso? A placa vai ficar na casa do cidadão? Como é que é isso? Você fomentar, você permitir, incentivar com que as famílias possam ter esse ativo de geração, uma placa solar para poder gerar energia, e comercializar essa energia para gerar renda. Tanto comercializar como também fazer, porque não tem negócio que você faça, qualquer coisa que você não precisa de energia. Então você pode fazer o uso ou pode até chegar numa renda básica, que a gente falou, né? Isso. Uma renda básica que seria para poder trazer alguma coisa. Mas são evoluções. Isso. Porque a microgeração distribuída só teve legislação agora. Pronto. Aí eu queria chegar. Numa discussão de curto prazo, a gente vai se esbarrar na legislação que hoje a legislação não permite que autoprodução possa vender. Uma pessoa física possa vender energia, comercializar. Né? Aí vai esbarrar na questão do capital, porque as placas solares, por mais que tenham caído muito de preço, não estão ao alcance de uma família que está abaixo da linha de pobreza. Então, essa visão imediatista, não digo nem imediatista, a visão de curto prazo, você se esbarra nessas... A lei não permite, você não faz nada. Não permite, não tem dinheiro, não sei o que. Você tem que mudar a lei. Uma visão de longo prazo, a gente atropela essas pedras. O problema é legal, então muda a lei. Tem que conversar, tem que discutir, debater. Argumento existe. Poxa, reduzir a pobreza, acabar com a pobreza. Só para você ter ideia, viu, Demetrio? Quando veio o hidrogênio verde, o Célio me procurou. Você pode quanto é que quantos por cento, se todos esses memorandos de entendimento acontecerem, né? Não era nem todos, né? Era assim, os projetos que eram mais prováveis de acontecer, quantos por cento da energia necessária para esses projetos seria suficiente para acabar e erradicar no país. A extrema pobreza do Ceará. Chegamos a menos de 1%.
Acho que a maior sensibilidade de reserva social foi 1,4%, a maior sensibilidade. Nós estamos falando da nossa conta com Adão, eu e Expedito, 8,8 bilhões de reais. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, que é muito importante esse número. Nós estávamos atendendo ali a 350 mil famílias, para a gente poder sair da extrema pobreza. Ou seja, na hora que você começa... Mas dá para fazer isso? Claro que não, gente. Nem nós temos 8,8 bilhões, nem temos regulação para isso, nem nada. Mas se você não começa a pensar que dá para quantificar e é possível, você, ao não saber que era impossível, foi lá e fez, né? Nós temos trabalhado o tempo todo impossível. E eu tenho dado uma frase sempre. Eu acredito naquelas pessoas que ninguém acredita. Essas são capazes de transformar o mundo. Naquilo que o senso comum diz, até aí eu vou entender. Nós vamos virar só manada e não vamos alterar. E com o Expedito e o Adão, fizemos a conta. Queria dar um número. Recentemente, para você ver a mistura e a transversalidade. Estudo da professora Natália, lá com o pessoal do cientista-chefe da SEMA, sobre o mangrove, os mangues. Carbono azul. Acabou ontem de ser aprovado o mercado de carbono no Brasil, aí passou lá na Câmara dos Deputados, né? Então, já é um ponto número 1, né? Temos aí um arcabouço legal para o mercado de carbono. Carbono azul, só dos mangues, aí cerca de 19 mil hectares. A preço de mercado voluntário, 500 milhões de reais. Eu não estou falando, eu estou falando de uma coisa que é 1% do mundo, mangues, que é o ecossistema de transição entre o bioma marinho e o negócio. Aquele negócio onde você pega o caranguejo e é o berçário dos oceanos, onde o pessoal pega e faz lá. Se a gente usa a ideia do Blue Carbon, que a captação chega a ser até 4 vezes maior do que a da floresta amazônica, 4 vezes mais em termos de dióxido de carbono, captura, esse mesmo 500 milhões no mercado voluntário, Demétrio, pasmo, 12,5 bilhões. Aí eu disse assim, gente, na economia azul, encontramos o capital. Talvez quando a gente conseguir ter a certificação, ter o mercado, ter isso, nos próximos 10 anos a gente acaba com essa extrema pobreza. O capital existe. Capital privado também. É uma lógica que você vai crescendo. Estou dando aqui um ponto. São estudos. Isso acontece? Não, mas olha, agora já temos um caminho. Podemos trabalhar o quê? Crédito de descarbonização para poder financiar a visão da transferência de renda. Nós temos uma conta básica que hoje é 8, mas pode cair. Nós temos uma ideia de inclusão. Isso é 2050. Isso é pensar a longo prazo. É o tempo todo buscar soluções para problemas de escassez e de pobreza e de problemas que estão lá, de fome e tudo. Eu não vou resolver o problema do negócio dando um prato de comida hoje, não. É tentando produzir aquela comida. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que encontrar os artefatos tecnológicos, os mecanismos todos, os regulatórios e tudo para poder ter isso. Eu interrompi o Expedito para dizer o seguinte: olha como é que é essa profundidade quando você pensa em projeto de Estado, não um plano de governo. Quando você não pensa em curto prazo, que venha o próximo governador, o outro governador, o outro, e que eles aceitem. O atual governador aceita e já coloca e se compromete a essa visão de longo prazo. A sociedade está mobilizada, as universidades estão mobilizadas para tudo isso. Havia uma preocupação, né, Sérgio? Havia uma preocupação de, ao você impor ou estimular, incentivar os empreendimentos de produção de hidrogênio a buscar energia do reino do sol, havia uma preocupação de que houvesse isso, que isso fosse um tributo, um encargo e eventualmente até perderia a competitividade, e migrasse esses empreendimentos para outros estados, né? E semana passada, semana retrasada, eu vi o governador Elmano falando, né, exatamente isso que a gente está conversando aqui, que se as empresas, e ele está estimulando para isso, ele teve a coragem de dizer isso, adquirir um percentual, 1,4%. Né? Máximo, não precisa mais do que isso. Da energia, os vários cenários que a gente fez, o mais conservador era 1,4%. Acabaria com a extrema pobreza do Ceará. Isso. Isso é discurso. O atual governador está dentro disso. Agora, mais uma vez, numa visão de longo prazo, sempre pensando numa visão de longo prazo. Quem é o maior beneficiado, não vou dizer o maior, mas quem é o setor energético, o brasileiro, é um consumidor reprimido de energia. Por quê? Baixa renda. A estrutura da economia de baixo consumo. Na hora que você inclui um cara desse, a inclusão já ele vira um salto. Consumidor de energia. Ele vira um cliente das empresas de energia. Né?
Então, Uma outra relação social, outra relação econômica. Não, só em você fazer a inclusão, o próprio sistema econômico se desenvolve numa velocidade que tem um multiplicador. Quer dizer, na hora que você não tinha renda, ele não tinha renda, eu não tinha renda, nós três passamos a ter renda, já pensou, nós vamos comprar comida de um dali, vamos comprar roupa, vamos comprar... O sistema todo, ele se alavanca com tudo isso. Na hora da inclusão, como o Expedito disse, perfeito. Quer dizer, na hora que você tem tanta gente excluída, o sistema é baixo. A gente tem que aumentar essa renda média. Exatamente. Perfeito. E nós temos uma chance muito boa com tudo isso. E nós temos um aprendizado importante na indústria de biocombustível. Eu até comentei isso no último podcast, quando eu estive aqui, mas não quero ser repetitivo, que é o selo combustível social do biodiesel, que no começo os produtores de biodiesel entendiam aquilo como sendo um encargo, né? Que o selo pede? Que 30% da matéria-prima que as indústrias de biodiesel consomem tenham que vir da agricultura familiar, né? Isso é uma contribuição, uma contrapartida social da indústria com o Brasil. No começo você pensava que aquilo poderia ser um encargo, pois a história mostrou, o tempo passou e a história mostrou que o selo combustível social virou o maior guardião do setor de biodiesel. Recentemente o preço da soja descolou do preço do petróleo, né? O biodiesel ficou menos competitivo, ficou mais caro do que o diesel. E qual seria a decisão de curto prazo pragmática? Reduz a mistura de biodiesel no diesel, já que ele está mais caro. Mas se eu fizer isso, eu prejudico um programa social. Eu prejudico a geração de emprego e renda na agricultura familiar, né? Então, hoje você perguntar para o produtor de biodiesel, todos eles, unanimemente, 99,9% do biodiesel produzido no Brasil são de usinas que detêm o selo combustível social. Uma adesão completa, total. E o ISG, né? O mundo também começando a ter essa ética global, eu gosto de repetir isso, porque as corporações, mas isso é greenwash, né? Quando estão fazendo de conta, não é isso. É você pegar e semear. Você está começando a discutir. Empresa hoje não terá capital internacional se não estiver fazendo minimamente para os seus stakeholders, os seus fornecedores, clientes e tudo, uma ambição que se coloque correta do ponto de vista socioambiental e de governança. Uma coisa importante. Não tem mais, não tem fundos que vão aportar no Brasil e no mundo. Por quê? Porque todo mundo está vendo que há uma mudança de época e você tem que chegar, você está indo para 2050, nós vamos ter um pico de pessoas, 10 bilhões de pessoas. E aí? Como é que a gente trabalha tudo isso? E a fome e tudo, etc. Se você não fizer inclusão. Então, quando a gente está aqui no Ceará, com 2% do PIB do Brasil, que é 2% do PIB mundial, olha onde nós estamos. Nós estamos pegando e provocando o centro. A gente esteve em Glasgow, nós tivemos na Conferência dos Oceanos, tivemos em Sharm el-Sheikh, discutindo tudo isso. Era o Ceará. A primeira discussão transição era o Ceará. E aí, é na África, é na Coreia, é em tudo. Será que alguém está compreendendo que, mesmo assim, mas isso aí, claro que vai repercutir para o estado do Ceará. Claro. Isso aqui não é só para fazer vaidades ou arrogâncias intelectuais, não. É para a gente poder ter esse compromisso moral e ético com a sociedade que é extremamente carente e empobrecida. Se não tiver isso, você, minimamente, você não preservar uma ideia de justiça social, onde é que você está? Você está vivendo o quê? Que mundo é esse? Né? Então, faz parte do ser humano também ter esse altruísmo e essa busca. Né? Eu acho que é essa convivência que a gente está. Por isso um plano de Estado, por isso esses diagnósticos, por isso toda a sociedade envolvida, por isso que é juntos que a gente pode fazer alguma coisa, por isso temos que ter a sorte de bons governantes, como o Ceará sempre teve, para que eles possam estar pilotando nas suas fases um plano de Estado, nos seus planos de governo. E isso é constitucional, isso vai para a PPA, vai para a LDO, vai para a LOA. A gente tem que entender, lei de diretrizes orçamentárias, com lei orçamentária anual, com o plano plurianual, hoje tem um plano de longo prazo que está acima deles, que parte de uma discussão com a sociedade ampla. Então, é isso que o Ceará 2050, ou o plano de longo prazo constitucional do Ceará promove. É assim que o mundo está vendo o Ceará. É lógico que as outras vantagens competitivas vão, mas é quando você pega e dá, poxa, esse pessoal tem uma ideia interessante. É a visão de desenvolvimento da China, que é para 2050, é o próprio Pacto Verde, o Green Deal europeu, que também pensa para 2050, é o World Forum Econômico, quando fala do Great Reset, pensa para 2050. Nós ainda continuamos parte de um planeta, de um sistema planetário,
que fazemos parte, nós estamos discutindo isso como estratégia climática global. E tem que haver inclusão social. É resolver o problema do aquecimento global e é também fazer a inclusão das pessoas. E o 2050 se propõe a esse debate com a sociedade e os governantes se apropriando disso no sentido de tomarem suas decisões. Nada que seja de curtíssimo prazo, nada que o curto prazo não se comunique com o médio e longo prazo. Isso serve para o hidrogênio verde, isso serve para a dessal, isso serve para discutir a Amazônia Azul, isso serve para a gente pegar setores tradicionais e contemplá-los de uma outra forma, para a gente poder pegar e crescer os setores tradicionais, não ficar também numa situação de passado. Isso serve para tudo, são muitas as cadeias produtivas que vão. E isso é a nova industrialização, mas também é um novo serviço, é a nova indústria, é a sociedade 5.0, não é só mais a indústria 4.0. É muita coisa que está em jogo, Demétrio. É principalmente o nosso mindset, a nossa forma de pensar que está sendo colocado. O Expedito colocou muito bem no início. Isso é você pegar o tempo todo e dizer assim, gente, nós temos que pensar nas gerações futuras, é pensar no futuro, porque não é só para a gente, é para o nosso filho, é para os nossos netos. Você falou várias vezes nas suas intervenções, Sérgio, em descarbonização, em mercado de carbono. Foi aprovada aqui a lei do pagamento por serviços ambientais, né? Que o governador Manuel sancionou e tal. Como é que isso funcionaria na prática para o cidadão? Como é que acontece essa troca? Como é que você vende? Como é que você ganha dinheiro com isso? Como é que você é remunerado, né? Porque o pessoal fala isso muito, né? Fica um debate. Eu queria trazer aqui para o. Além do decreto do Planejamento Espacial Marinho, lá de 10 de dezembro de 2021, nós tivemos no dia 27 de dezembro, mas aprovado na Assembleia Legislativa no dia 7 de dezembro de 2022, a Lei do Mar. Ceará fazendo história. Constituição tem planejamento de longo prazo. Lei do Mar é lei. Lei do Rio do Sol é lei, tá certo? Então, governança do próprio hidrogênio é lei. Tá certo? São construções do governo Humano, do governo Isolda, do governo Expedito, do governo... Olha isso, Expedito. Você vai ser futuro governador. Futuro. Do governo Camilo, do governo Cid. Então, você tem uma história, né, que vem sendo construída de vários bons governantes, como foram colocados aqui. Como projeto de Estado, me lembro da primeira reunião dos governadores, Ciro Gomes, Cid Gomes, Tasso Gereissati, Gonzaga Mota, Camilo Santana, Lúcio Alcântara, todos eles reunidos, e eles foram, Isolda, todos eles discutindo e aprovando que nós tínhamos que ter aquele momento na Constituição. Não foi só o Isso foi histórico. Essa história, a reunião de todos os ex-governadores. Há 2 anos atrás. Né? O Aguiar, né, que foi até transitório, também estava lá. Então, isso é interessante. Na hora, com todas essas disputas políticas, sentaram à mesa todos, o governador atual e os ex-governadores, vice-governadora, para um projeto, um plano de Estado. E aprovaram. Tivemos a apresentação lá do que era isso, e aquilo virou simbólico. Aquilo não pertencia mais só ao Camilo, pertencia a toda uma geração de bons líderes que o Ceará teve, que estavam pensando no futuro. Isso é que é bacana. A gente vai observar. Eu quero ver qual o Estado que conseguiu fazer uma reunião dessa para poder rodar. E isso mostra um outro caminho. Agora, precisamos avançar no diálogo. As disputas políticas e coisas e tal são menores do que a necessidade que a sociedade tem. E quando você começa, nós temos que discutir isso aí nessa propriedade. Devem ser respeitadas as diferenças ideológicas e tudo, etc. Mas o bem comum, nesse sentido, ele deve ser observado com maior ênfase, pensando que o que está mais distante, mais vulnerável, ele tem que ser assistido, independente da cor do partido. Mas deixa o Expedito responder aquela história da... Como é que é a comercialização do crédito de carbono? Antigamente, os projetos, programas, esforços ambientais sociais estavam concentrados pelos governantes, né, pelo governo. Uma vez que é difícil de você rentabilizar isso. Né? Então, quem protegia a sociedade, quem reduzia a pobreza, isso estava muito na mão, né, do governo. Hoje, o mercado percebeu que a sustentabilidade, tanto econômica, tanto social como ambiental, ela passou a ser um fator de competitividade. Ou seja, o cliente, né, o mercado, ele tem percebido o valor nisso e paga mais por um produto
que tem responsabilidade social e ambiental. Né? Antigamente não tinha essa consciência, isso foi um processo de aculturamento, né, de gerações. Para quem tem filho pequeno, sabe, essa geração que está vindo aí, o mundo daqui a 30 anos vai ser completamente diferente do mundo de hoje, em termos de cultura quanto à responsabilidade social e ambiental. Totalmente diferente do que é hoje. Se hoje já está diferente do que antes, né, daqui a 20 anos, os adolescentes, as crianças serão consumidores, né, e pautarão um comportamento de consumo, certo? O mundo vai ser completamente diferente. O perfil do produto daqui a 30 anos será completamente diferente de hoje. E aí como é que você tangibiliza algo tão subjetivo que é essa questão da responsabilidade social e ambiental? E aí é onde vem esse mercado de carbono com a vertente mais ambiental e o mercado social, uma vertente, como o próprio nome já diz, social, em que a gente tenta quantificar, mensurar o quanto que aquela atividade econômica está contribuindo positivamente, né, o saldo positivo para o meio ambiente ou para a sociedade. Né, e quem iniciou isso foi o mercado de carbono, né, onde você consegue mensurar através de uma técnica padronizada de quanto que aquela atividade ela gera de carbono, mas também evita de carbono, isso gera um saldo, né, e aquilo cria um certificado, cria um ativo imobiliário, que a CVM, aqui no caso do Brasil, reconhece isso como um título, e você pode comercializar isso na bolsa. Né? Então, uma empresa que ela não consegue diretamente sequestrar carbono, ela pode ir ao mercado e comprar de alguém que sequestrou o carbono, ou seja, que evitou o carbono. Uma empresa que não consegue diretamente ter um projeto social, porque não tem escala, porque não tem know-how, ela pode ir ao mercado e comprar o título de alguém que gerou esse saldo positivo. Compensação ambiental, seria isso? Tanto social como ambiental. Né? Ou seja, você produzir bens de consumo e serviços, que hoje é o que remunera, né, as atividades econômicas, elas deixarão de ser a única fonte, de receita. O esforço de compensação ambiental e o esforço de responsabilidade social passará a ser um produto, onde eu posso, a partir daí, gerar títulos, né, gerar certificado. Eu estou dizendo passará, mas na verdade já está passando, né, esse mercado já existe. Né, esse mercado já existe. A preocupação disso, o desafio desse mercado, é dar credibilidade a esses títulos. Porque, como disse o Célio, né, as primeiras experiências acabaram caindo na armadilha do que a gente chama de greenwashing, né, que não é uma lavagem de dinheiro, é uma lavagem ambiental, onde a pessoa se mostra partícipe daquilo, mas na verdade aquilo não teve efeito prático, né? E isso, ou seja, a primeira geração desse mercado de carbono, ele caiu muito em descrédito por conta dessas atitudes estelionatárias, vamos dizer assim, de greenwashing, mas isso está se evoluindo, esse processo todo, de maneira que o mercado de carbono está cada vez mais valorizado. Né? Mais uma vez o Brasil tem uma experiência bem sucedida, que são os CBIOs, são certificados de descarbonização, né? Que cada produtor de biodiesel, de biocombustível, biodiesel, bioetanol e biogás, eles têm direito a emitir esse título, e ele é comercializado. Ano a ano, a gente vem batendo recordes. Ano passado foram mais de 30 bilhões de reais a comercialização desse título. O valor do título, que começou no menos de 2, 3 dólares, hoje está 10 dólares o CBIO. Né? Você mostra que na lei da oferta e procura, né, há um crescimento no valor desse título, que é uma procura cada vez maior comparado com a oferta. Então, ou seja, esse é um mercado que vai evoluir bastante. Isso vai ser uma nova economia. Ao invés de eu produzir produtos e serviços para vender, eu vou produzir externalidades positivas, ambientais e sociais, e esse vai ser meu produto. Né? E aí podem ter atividades em que isso é um coproduto, mas podem ter atividades que esse é o produto principal. Né? E o produto principal vai ser gerar externalidade positiva, tanto social como ambiental, e isso gerar um certificado e eu conseguir comercializar isso na bolsa. Já existem iniciativas pioneiras nisso e certamente, numa visão de longo prazo, será um mercado novo. Bom, essa foi a 7ª edição do Ceará 2050, juntos pensando no futuro, aqui com o Expedito Parente Júnior, Célio Fernando. Muito bom, assim, o papo fluiu maravilhosamente. Eu queria deixar a última pergunta para vocês fecharem
preferência um minutinho, tá certo? Até 50 minutos que você me der. Meu poder de síntese é muito bom, principalmente nesses assuntos assim que são bastante simples, né? Mas a gente está numa fase agora, do 2050, de governança, né? De discussão da governança, como é que vai se dar a governança do 2050. Essa discussão entre academia, o Sérgio já falou isso várias vezes, academia, iniciativa privada, governo, né? Como é que isso vai se dar? Como é que está a perspectiva de implantação, de implementação de fato, tá, do que foi pensado pelo 2050? Quem pode falar primeiro? Eu posso falar rapidamente. O Ceará 2050 ele previu esse desafio, aliás, desde o primeiro dia de discussão do Ceará 2050, assim, como fazer para que ele não vá para a gaveta. Né? Essa era porque a tendência natural de um projeto desse é que muda a gestão, mudam as prioridades, muda as lideranças e acaba aquilo indo para a gaveta. Isso aconteceu, é muito comum isso nos outros estados também aconteceram isso. Então, a gente desde o início percebeu a necessidade de ter essa governança participativa, né, compartilhada, nessas 3 esferas que você comentou. Tivemos já um primeiro grande vitória, a primeira grande vitória que foi essa aprovação da emenda constitucional, que agora o PELP, né, o Planejamento Estratégico de Longo Prazo, passa a ser uma obrigação legal. Isso já impõe, pelo menos ao nível de Estado, ao nível de governo, a necessidade de pensar esse longo prazo. Né? E como a gente sabe que todo o processo de planejamento do governo, PPA, LUA, tem sido através de metodologias participativas. Né? Agora, precisamos tirar isso do papel. Né? Precisamos colocar isso na prática. Eu queria fazer aqui mais uma vez, eu gosto sempre de trazer exemplos da prática, que no Covid, né, na pandemia que nós passamos agora há 2 anos atrás, o Ceará exerceu exatamente as diretrizes que a gente já havia proposto. Não houve uma relação direta entre o que foi proposto pelo Ceará 2050 com o que foi implementado no combate à Covid. Mas na prática se percebe, né, um exercício bem sucedido do que significa uma governança compartilhada, né, em que o governador Camilo, à época, exercitou, trazendo sociedade civil, trazendo as atividades. Eu tive o prazer de fazer parte dessa equipe também, que dialogou com a sociedade e com a economia. Né? E o resultado disso, as palavras, por exemplo, do Ministério Público Federal, onde ele dizia o seguinte, que olha, nós estamos participando, né, dessa discussão no Brasil inteiro, e o Ceará foi o estado que menos deu trabalho para o Ministério Público. Vocês se lembram que o governador Camilo emitia um decreto semanalmente, dizendo quem fechava, quem abria, como abria, os protocolos, etc, etc. Não houve nenhuma grande crise nesse processo institucional, né? Houve um apoio, de certa forma, generalizado, por conta do diálogo. Resultado disso, o Ceará foi um dos estados que menos teve decaimento nos seus indicadores econômicos e sociais, e o que mais rapidamente se recuperou. Né? E a pandemia é um exemplo do que a gente viu ali na pandemia. Talvez na minha geração, na nossa geração, foi a primeira vez que nós vimos o mundo inteiro engajado na discussão de combater um mal comum. E veja o resultado, nós produzimos vacinas em 2 anos, quando na época se demorava 15 anos. Então, se a gente foi capaz de produzir isso, por que a gente não parte agora para o próximo objetivo? Por exemplo, pobreza, insegurança, né? Aumentar aí o salário médio, a renda. Então, para mim, a pandemia foi um exercício, um case, né? Expresso e tangível do que pode ser essa governança do Ceará 2050. Sério? Bom, a governança agora segue, o Expedito colocou bem, excelente o exemplo de mostrar uma governança compartilhada, que eu acho que esse é o caminho democrático para se tratar isso. Ali foi uma administração de crise, mas o Brasil vive uma questão permanente também de crise. Eu acho que o nosso sistema político institucional é deformado, eleições de 2 anos, a gente perdeu governança por conta de governabilidade. Acho que o Fernando Henrique falou em presidencialismo de coalizão, onde você acaba tendo que ter vários partidos para poder dar governabilidade e, de repente, você cria lógicas de feudos. E isso é muito ruim para qualquer governança, porque você tem que fazer as interconexões e interdependência.
O Ceará 2050 institucionalmente teria esse arcabouço legal de uma Constituição e também leis e decretos que dariam essa organização de governança. Isso já foi preparado. É um debate também com o governo, né, que tem a Secretaria de Planejamento e Gestão, que também pensa e ela também tem que se instruir, se organizar. Tem uma equipe lá dentro. Você tem o IPES também. Então você também tem no governo construções de governança que, dado o sistema político deformado, você também tem que ajustar dentro de governo. Mas não é só governo. A sociedade, nesse sentido, teria o fórum permanente. É isso que está previsto. Esse fórum permanente, que o Expedito colocou claramente que houve essa visão compartilhada, é o que está previsto para ter. E é uma discussão com a sociedade. O governador chegou numa reunião com a equipe do Ceará 2050 a se manifestar em discutir quais seriam as instituições que estariam participando disso ou como esse processo se daria até de renovação. Porque é um fórum robusto, é um fórum onde você traz a sociedade para ficar debatendo sobre o seu futuro. Se a gente olhar que lá na Suíça, você pega lá os 26 estados, né, como se chama lá, e bota todo mundo para quando tem que discutir alguma coisa, vai em praça pública e se levanta. Nós estamos falando da Suíça. Então, por que aqui a gente não pode fazer coisas semelhantes, dado que nós temos o advento da internet, hoje nós temos o blockchain, nós podemos respirar com tecnologia essa democracia de uma forma muito mais salutar com a participação de todos. Então, os fóruns, que é o que está previsto, vão ser executados mais cedo ou mais tarde. É óbvio que isso é uma discussão política de como tratar, qual o papel do governo, qual o papel da sociedade, quem lidera isso aí. Nós entendemos até o momento que essa liderança a partir da academia, e aí colocando, tem a Universidade Federal, mas não é só a Universidade Federal, é a UES, a IFCE, a Unifor, são todas as universidades, centros universitários, faculdades que participam. É a academia que acaba produzindo ciência para a gente poder olhar o futuro. Então ela não tem que estar descolada nem do governo, nem do mercado, né? Então a academia ela tem que prestar essa assistência toda para tudo isso. Então olhar esse médio e longo prazo dentro daquilo que está sendo previsto exige a instalação desse fórum permanente com várias instituições debatendo, discutindo, porque nós estamos realmente com uma crise estrutural. Nós temos essa pobreza, essa fome, tudo isso. E um governador, um líder, ele sabe que ele tem que contar com esse diálogo permanente. Não pode haver, nós matamos isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, qualquer ideia que não seja democrática e republicana, com visões que não pertencem. Nós temos que ouvir aquela pessoa que pensa diferente, nós temos que ter paciência com aquele como eu, que fala um pouco mais, o outro que tem que falar, tem um poder maior de síntese. Por quê? Porque nós temos que aprofundar os debates. Cada um tem a sua característica e a gente tem que, na verdade, analisar o conteúdo disso. Se esse conteúdo não serve, deixamos de lado. Agora, não vamos pegar e, de alguma forma, diminuir aquilo que é importante, que é a gente pegar e atingir a sociedade de uma maneira dentro do que a gente chama de justiça social e atender a todos. Isso é que é o ponto, para isso é que se pensa numa política pública e num planejamento dessa natureza que envolve, como colocou, uma construção coletiva. Para a construção coletiva, como diria Berger, é necessário uma consciência coletiva. Isso demora, isso é cultural, isso nós vamos ter que nos aculturar para poder pensarmos juntos, termos esse papel mais cooperativo para poder construir. E governança, ela tem que tratar desse jeito, é o propósito dessa coisa. Por quê? Porque todos têm que participar. A gente não é dono da verdade. Nós não podemos, mesmo o governo eleito, ele tem que estar o tempo todo se adaptando a novas realidades, a novas crises e compreendendo o que está se passando. E ouvindo, auscultando. Esse é o termo. Eu acho que essa é a ideia de governança que está sendo proposta pelo Ceará 2050 na forma de planejamento de longo prazo, como está constitucionalmente no estado do Ceará. Perfeito, Célio, Fernando, muitíssimo obrigado. Eu falei que você fala muito, mas seu poder de síntese é admirável, tá certo? Expedito, Parente Júnior, muito obrigado. Muito obrigado. 7ª edição do Ceará 2050, juntos pensando no futuro. Até a próxima.